Durante a maior parte da história, os motivos pelos quais as pessoas tinham filhos tinha muito pouco a ver com as próprias crianças. As pessoas tinham filhos porque precisavam de mão de obra extra na fazenda, porque queriam que alguém cuidasse delas na velhice, porque tinham medo do julgamento da sociedade, porque Deus ordenou que dessem à luz, ou porque estavam tentando garantir a continuidade dos negócios da família ou da nação. A criança em si, com sua natureza e necessidades únicas, era tipicamente a última coisa em que alguém pensava. Quando essa criança nascia, era frequentemente tratada pouco melhor do que um animal. Tinha grande chance de morrer ainda criança e era amplamente ignorada até provar que era forte o suficiente para sobreviver. Ela era forçada a obedecer e ouvir em vez de explorar e questionar. O mundo moderno mudou drasticamente essa atitude. Agora vivemos em um universo muito mais centrado na criança e estamos profundamente preocupados com o bem-estar e o desenvolvimento de nossos filhos. Nosso objetivo não é mais produzir novos humanos para satisfazer nossas necessidades, não em teoria. É colocá-los na terra para que possam florescer. Estamos interessados em seu crescimento interior e em suas possibilidades autênticas. Como os pais vêm repetindo há pelo menos 2 gerações, só queremos que eles sejam felizes. Por mais que a gente fale bonito sobre a importância do cuidado com as crianças, na prática, porém, falta criatividade e atenção aos detalhes. A verdade é que nossas ações ainda não acompanham o tamanho do nosso discurso. Estamos inseguros sobre nosso papel como pais. Alguns ainda mantêm aquela confiança ingênua no instinto e acham até ofensiva a ideia de precisar de instruções para lidar com os desafios da criação de filhos. Acontece que, com a modernidade, passamos a ter acesso a informações difíceis de ignorar sobre o desenvolvimento do ser humano. A verdade é que a gente vive tão bombardeado de informação que às vezes parece que ser pai ou mãe virou um jogo de siga-me se for capaz. É tipo assim, não seja um pai, mãe, helicóptero, mas fique de olho em tudo que acontece na escola, nas redes sociais, no grupo do Zap, no TikTok, no multiverso. Ou então, incentive a independência, mas de preferência que eles façam tudo do seu jeito, na sua hora, do jeitinho certo. Ou, seja amigo dos seus filhos. Mas lembre-se, você é a autoridade suprema do lar. É um malabarismo de loucos. Quem dera fôssemos como os cavalos que ao nascer, após 30 minutos já estão andando. Ou um filhote de águia que com 12 semanas já cresceu. E um chimpanzé que se torna adulto em 9 anos. Provavelmente um filho de tartaruga não se importaria muito se sua mãe fosse emocionalmente distante ou se o pai de uma águia real tivesse propensão a humilhar o filho. Mas nossa espécie leva as falhas dos pais muito mais a sério. Um período infeliz entre 1 e 9 anos de idade tem o poder de desequilibrar uma vida inteira. Um pai depressivo pode minar permanentemente a energia de uma criança para ter sucesso. Esse tipo de sensibilidade ajuda a explicar por que criar filhos hoje em dia pode ser tão assustador. E o que temos visto da juventude atual é que do jeito que estamos fazendo não está dando certo. Onde será que erramos? Olá, eu sou Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Com base num trecho do livro Chicken Little, The Sky Isn't Falling, Raising Resilient Adolescents in the New Age of Anxiety, de Erika Komissar, vou apresentar o que podem ser os motivos para uma crise de ansiedade e depressão nos jovens de hoje. Qual a potencial origem desse problema? Este livro ainda não possui uma tradução para o português, mas a tradução do título seria: Calma, o céu não está caindo, criando adolescentes resilientes na nova era da ansiedade. Sabe, eu escolhi abrir mão de técnicas e métodos prontos que prometem facilitar a maternidade nos momentos mais desafiadores da criação de filho. Eu compreendi que cada ser humano é único e que não existe fórmula mágica para lidar com os desconfortos inevitáveis desse processo. O desconforto, aliás, é uma parte intrínseca dessa relação tão complexa e profunda entre pais e filhos. Além disso, somos seres imprevisíveis, muitas vezes indecifráveis até para nós mesmos. Por isso, procuro me ancorar em princípios sólidos e profundos, valores que realmente façam sentido e que possam sustentar com integridade cada decisão que preciso tomar
transformar nesse papel de mãe. A Érica Comissar, escritora desse livro, tema de hoje, e psicanalista muito influente na atualidade, traz muitos desses princípios que se conectam profundamente com meus próprios valores. Seria impossível fazer um vídeo de 20 minutos e abranger todo o seu livro, por isso foco hoje apenas em sua análise sobre o contexto em que criamos nossos filhos atualmente. Acredito que ter consciência desse cenário de forma analítica poderá ajudar você, pai e mãe, a encontrar seu caminho nessa jornada de educação. Érica Comissar começa seu primeiro capítulo descrevendo o mundo que os adolescentes enfrentam hoje, que ela reconhece ser mais desafiadora do que as gerações anteriores. No mundo atual, em rápida transformação, crises econômicas, políticas e ambientais ocorrem diariamente. Uma boa educação já não garante um bom emprego ou estabilidade financeira. Sentir-se inseguro e incerto é a nova realidade, e os crimes de ódio e a violência estão em níveis recordes. As crianças já não sentem que os adultos responsáveis são capazes de protegê-las ou sabem como consertar as coisas. A crença de que há espaço para todos prosperarem foi substituída pela percepção de que os recursos do mundo são limitados e nem todos terão a sua parte justa. A adolescência sempre foi um período de transição turbulenta, mas hoje os jovens ouvem constantemente apresentadores histéricos na TV e leem manchetes sobre mudanças climáticas, cenários de fim do mundo, possibilidade de guerra nuclear, violência e tiroteios nas escolas, além de pessoas famosas por serem famosas, ostentando riqueza e vidas fabulosas nas redes sociais. Isso tudo transforma esse período numa verdadeira panela de pressão. E não é exagero. Pesquisas mostram que a adolescência até se estendeu. Ela já não começa aos 12 anos, mas sim por volta dos 9 ou 10 e pode se estender até os 25 ou mais. Muitos jovens adultos permanecem presos a conflitos emocionais típicos da adolescência até os 30 anos. E as estatísticas são alarmantes. 1 em cada 5 adolescentes enfrentará uma doença mental grave. Aumento de casos de depressão, ansiedade, uso de substâncias e suicídio entre crianças pequenas mostra que estamos diante de uma crise. Não há uma única causa para essa epidemia. Há uma tempestade perfeita de fatores, incluindo estressores culturais e sociais, uma mudança nos estilos parentais e dinâmicas socioeconômicas que tornaram adolescentes e jovens adultos vulneráveis, ainda mais vulneráveis. As crianças não nascem resilientes ao estresse ou à adversidade. Toda casa precisa ter uma base sólida para resistir à tempestade. A base da segurança emocional é o apego saudável a um cuidador primário. Se bebês e crianças muito pequenos aprendem que podem depender de seus pais ou cuidadores para cuidar de suas necessidades físicas e emocionais e consolá-los quando estão angustiados, eles terão uma base emocional forte e segura. O aumento no número de famílias em que ambos os pais trabalham e que por isso dependem de cuidados em grupo ou de cuidadores inconsistentes faz com que muitas crianças muito pequenas não recebam o tipo de cuidado sensível e responsivo de que realmente precisam. Como resultado, essas crianças tendem a se tornar emocionalmente mais frágeis, pois foram forçadas a desenvolver uma independência emocional e defensiva cedo demais. O problema é que a nossa cultura vive com pressa. A gente espera que a criança muito pequena seja super independente, que durmam sozinhas, larguem a fralda cedo, encarem o mundo com coragem, mesmo quando elas ainda não estão prontas para isso. Só que essa independência forçada não fortalece ninguém, e algo essencial para o desenvolvimento infantil acaba sendo negligenciado. O apego. Muita gente acha que o apego entre pais e filhos nasce automaticamente, ali no parto, como se fosse instantâneo, mas não é bem assim. O apego de verdade é um processo, e ele vai sendo construído aos poucos, no dia a dia, principalmente nos primeiros anos de vida. É nessa fase que a presença dos pais ou cuidadores, com atenção de verdade e disponibilidade emocional, faz toda a diferença. John Bowlby, que foi um dos grandes nomes nessa área, diz que o apego é tipo um andaime emocional, é o que sustenta o crescimento emocional saudável da criança. E quando isso falha, seja por ausência física ou emocional, a criança pode crescer sem aquela confiança básica de que o mundo é um lugar seguro. Isso afeta a autoestima, a forma como ela se relaciona com os outros e como lida com as emoções. Muitas vezes, aquela criança que parece super autônoma, na real, tá só se virando como pode. Ela criou uma armadura emocional para lidar com a falta de apoio constante. Uma
uma armadura frágil que esconde uma necessidade enorme de acolhimento. E o resultado a gente está vendo aí. Muitos adolescentes que hoje têm crises de ansiedade, que se sentem perdidos, inseguros, estão na verdade carregando feridas invisíveis lá da infância, de um apego que não foi bem construído. E o mais triste é que muitas vezes os pais nem percebem que isso está acontecendo. Érica Comissar diz que a adolescência é a segunda chance para os pais restabelecerem esse apego, caso ele não tenha sido consolidado na primeira fase crítica do desenvolvimento, que vai do nascimento aos 3 anos de idade. Há muitas semelhanças entre a adolescência e essa primeira fase. Assim como os bebês, os adolescentes também estão aprendendo a lidar com suas emoções. Eles não fazem birra no chão do supermercado, mas muitos pais conhecem bem o som de uma porta batendo ou uma resposta atravessada. Eles vivem o agora com muita intensidade. Para eles, o estresse ou a dor do momento parece que nunca vai passar. Por isso, essa fase vem com mais vulnerabilidade a sentimentos de desesperança, comportamentos de risco, automutilação e até pensamentos suicidas. Parte do amadurecimento é se afastar dos pais, buscar autonomia, testar limites. Só que esse afastamento, que é natural, pode ser sentido como uma perda, tanto pelos filhos quanto pelos pais. O adolescente muitas vezes ainda não entende que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, e sim parte do processo. Já os pais, por insegurança ou por medo, acabam se afastando também, achando que estão sendo rejeitados, quando na verdade seus filhos estão só tentando entender quem são fora do papel de filho. Em famílias emocionalmente saudáveis, esse movimento de ir e vir é bem-vindo. É como na primeira infância, a criança se afasta para explorar, mas volta para se reabastecer emocionalmente. Com os adolescentes é a mesma coisa, eles precisam saber que tem para onde voltar, mesmo que estejam desafiando tudo ao redor. E às vezes o afastamento vem por outro motivo. O adolescente tem medo de ser engolido pela relação familiar e acabar perdendo a própria liberdade. Em ambos os casos, seja afastamento por parte dos pais, seja por parte dos filhos, o vínculo pode se enfraquecer justo quando ele mais precisa ser firme. A grande chave aqui é lembrar que a independência de verdade não nasce de rompimento e sim de vínculos seguros. Até os adolescentes mais difíceis, no fundo, ainda precisam sentir que tem um lugar onde são acolhidos. Sentir-se grande, confiante, capaz com um lugar no mundo é um passo essencial do crescimento. Antes, isso vinha de forma mais natural. O jovem crescia perto da família, da comunidade, enxergava um futuro relativamente previsível, mas hoje o cenário é outro, mais caótico, mais solitário, e isso só torna ainda mais importante o papel dos pais como porto seguro. Imagine que o desenvolvimento emocional é como as meias e o cognitivo como os sapatos. Sem as meias, os pés sofrem com bolhas. É o que acontece quando pressionamos crianças a performar sem antes ajudá-las a se conhecer, a sentir e a lidar com suas emoções. Mas o que estamos oferecendo? Mais estresse, mais estímulo, mais exigências e mais decisões, com menos presença, menos tempo e menos conexão genuína. Vivemos em uma sociedade que mede o valor das pessoas por desempenho, conquistas e posses. E sem perceber, muitos pais passam essa pressão aos filhos, não apenas por palavras diretas, mas pelo clima emocional da casa, pela ansiedade com as notas, pelo foco em resultados. Eu converso com pais que já procuram no jardim da infância escolas de alta performance, que prometem levar seu filho para Harvard. As novas gerações já são submetidas a creches onde os bebês precisam assistir a aulas, alfabetizando crianças muito cedo porque elas precisam se destacar academicamente, artisticamente ou nos esportes, e elas precisam ser impecáveis. Será que voltamos a ser os pais do século XII que criavam filhos para seus próprios interesses pessoais, fazendo com que crianças e adolescentes comecem a acreditar que só são dignos de amor e respeito se forem os melhores, os mais produtivos, os mais perfeitos? Essa inversão de prioridades tem consequências sérias. Meninos e meninas com cérebros sobrecarregados, mas emocionalmente imaturos. Vivemos numa época em que as crianças brincam menos, mas aprendem mais cedo, mais rápido, mais intensamente. Mas aprender o que exatamente? O que a gente perde quando troca o brincar livre, o tempo
tempo sem pressa e os vínculos afetivos por tablets e metas de desempenho. À medida que nossos filhos crescem, é comum começarmos a projetar neles as nossas próprias expectativas, muitas vezes sem perceber. A gente se empolga com uma ideia e vai empurrando sem nem perguntar o que será que ele realmente gosta de fazer. Você pode sonhar em ver seu filho virar um craque no futebol e fazer questão que ele acorde cedo todo sábado para treinar, mas talvez ele só esteja indo para te agradar, enquanto o coração dele pulsa mesmo é pelo piano, pela pintura, por outra coisa que ninguém parou para ouvir. E às vezes a coisa piora. Além de não enxergar os verdadeiros talentos deles, a gente ainda compara com o irmão, com o primo, com o filho do vizinho e sem querer acaba passando a mensagem de que ser quem ele é vale menos do que ser como o outro. Isso fere. E fere fundo, como se não bastasse essa desconexão entre o que projetamos e o que eles realmente são. Ainda estamos expondo crianças e adolescentes a conteúdos violentos, sexuais ou simplesmente perturbadores, muito antes da hora. Antigamente, regras sociais e familiares mais rígidas protegiam as crianças, não por conservadorismo vazio, mas porque se entendia que os pequenos não têm estrutura emocional para lidar com cenas explícitas de violência, com o universo sexual adulto, nem com o impacto do consumo precoce de álcool, drogas e até mesmo cafeína. Lembra que até refrigerante com cafeína já foi proibido para criança? E sabe um perigo silencioso que vejo em muitas casas? A televisão ligada o tempo todo, como fundo musical da vida. A chance de surgir um anúncio com imagens inapropriadas ou de começar um programa com cenas absurdas é altíssima. E isso não é exclusividade do Brasil, viu? Falo com conhecimento de causa. Já morei em 5 países entre América e Europa e, sinceramente, tem canal por aí que mais parece esgoto a céu aberto. Um estudo publicado na Pediatrics em novembro de 2013 alertava exatamente sobre isso, o impacto da superexposição à mídia na saúde mental das crianças. Filmes dos anos 80 que eram para maiores de 18 anos, como O Exterminador do Futuro ou Duro de Matar, hoje seriam classificados como não recomendados para menores de 13. E sabe o que é mais doido? Jogos Vorazes, que é vendido como filme para adolescente, tem mais violência do que esses últimos 2 juntos. Mas banalizamos isso, como se o que vemos nas telas não influenciasse nossa visão do mundo real, como se as crianças soubessem diferenciar ficção da realidade. Quando adultos me perguntam como um jovem foi capaz de cometer um homicídio tão horrendo, eu penso, quão comum isso se tornou para ele? Quantas vezes ele viu cenas como essas na ficção? Quantos heróis bandidos são retratados nos filmes, séries, novelas e campanhas publicitárias? Quantas vítimas essas crianças fazem jogando videogames? Entende de onde vem a banalização do sexo e da violência? Somado a isso, o uso excessivo de redes sociais e tecnologia ocupa o espaço que antes era preenchido por conversas em família, amizades reais, silêncio criativo e tempo livre. Quase todos os adolescentes têm um celular e muitos passam horas conectados, mas desconectados de si mesmos. Quando não conseguem lidar com frustração, ansiedade ou solidão, buscam refúgio em jogos online, redes sociais ou vídeos infinitos, muitas vezes como forma de anestesiar a dor. As crianças estão passando menos tempo com os pais e se tornando muito dependentes de suas amizades e relacionamentos românticos, além de sensíveis às percepções dos colegas. Alguns adolescentes navegam por esse novo mundo social com bastante habilidade, mas para outros, a adolescência pode ser um ambiente social estressante e confuso. Para muitos adolescentes também pode ser um período de grande solidão. O vício em tecnologia não é causa, mas uma consequência. É um sintoma de algo mais profundo, a dor de não se sentir suficiente, de não encontrar seu lugar, de não ser visto como é. Estudos mostram que milhões de jovens já sofrem de dependência de jogos eletrônicos. E muitos desses adolescentes estão, na verdade, tentando sobreviver à solidão, à baixa autoestima e ao vazio existencial. E no meio desse mundo saturado de escolhas, onde até a identidade parece uma prateleira infinita de opções, o excesso, em vez de empoderar, paralisa. Quando tudo parece possível, nada parece certo. O apoio dos pais aqui faz toda a diferença, não para moldar o filho conforme suas próprias frustrações, mas para acompanhá-lo na descoberta corajosa de quem ele realmente é. As comunidades costumavam ser lugares onde podíamos encontrar essa afirmação da nossa identidade, onde as pessoas sabiam seu nome, o farmacêutico
farmacêutico local sabia de cor suas receitas, a garçonete do restaurante não precisava nem perguntar o que você queria para o café da manhã, e sempre havia alguém em casa para receber um pacote ou cuidar do seu filho se você se atrasasse para chegar em casa do trabalho. Hoje nem religião, nem esse conceito de tribo fazem parte das nossas vidas. Isso foi substituído por contatos superficiais, vazios e fugazes, levando gerações a sofrerem de solidão e desconexão. Como pais cuidadores e educadores, talvez o maior desafio e também o maior presente seja voltar ao essencial, conexão, presença, escuta genuína. Porque no fim das contas, o que constrói um ser humano saudável não são só as informações ou as habilidades técnicas, mas o vínculo. Às vezes, na pressa de garantir um futuro brilhante para os nossos filhos, acabamos esquecendo que sucesso sem saúde emocional não tem valor. Nenhum currículo compensa um coração ansioso ou uma mente esgotada. Precisamos nos empenhar para que nossos filhos usem todo o seu potencial e aprendam a disciplina, conteúdo acadêmico, como estudar. Porém, também precisamos enxergá-los além das notas e dos feitos. Eles são únicos, com ritmos próprios, necessidades singulares. Dar a eles espaço para tentar, testar caminhos, mudar de ideia sem a pressão de acertar de primeira é essencial para prevenir a ansiedade e cultivar a autonomia de verdade. E sim, isso inclui ser mais neutro em relação à escolha sobre faculdade, carreira e ser mais presente como base de apoio. Isso me lembra da primeira vez que dei um pipa para o meu filho, quando ele tinha 4 anos. Ele corria sem parar, achando que manter o pipa no ar dependia só disso. Levou um tempo e algumas quedas para perceber que a graça do voo está em saber quando puxar e quando soltar a linha. E no fundo, é exatamente esse o nosso papel como pais, conhecer nossos filhos tão profundamente que a gente saiba com sensibilidade quando dar espaço e quando trazer de volta para o colo. Porque educar não é controlar o voo, é estar por perto com amor, enquanto eles aprendem a voar. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, fica por aqui comigo, ainda tem muita coisa bonita vindo nos próximos capítulos desse livro tão inspirador. Aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde nenhum episódio novo. E me conte nos comentários o que você está achando. Eu adoro saber como essas reflexões estão chegando aí do outro lado. E se fez sentido para você, compartilhe com quem você ama. Pode ser que isso faça diferença no dia de alguém. Te desejo uma jornada leve, consciente, cheia de amor com a sua família. A gente se encontra no próximo episódio.